Imagine-se chegando em Paris pela primeira vez. O avião pousa, você olha pela janela e percebe. Está na cidade mais sonhada do planeta. Aquela mesma Paris dos filmes, das músicas e dos livros. Mas ao contrário do que muita gente pensa, conhecer a França vai muito além da Torre Eiffel iluminada. Hoje eu vou te mostrar um roteiro completo por 3 joias francesas: Paris, o Vale do Loire e a Riviera Francesa. Lugares que não só impressionam, mas que também guardam segredos, histórias e experiências que podem transformar completamente a forma como você enxerga viajar. E eu já quero te perguntar, quando você pensa em França, o que vem primeiro à mente? A imagem romântica da Torre Eiffel, os castelos de reis e rainhas ou o brilho da Riviera banhada pelo Mediterrâneo? Prepare-se, porque ao longo desse vídeo, você vai descobrir curiosidades surpreendentes, histórias que poucos contam e dicas que vão deixar o seu sonho de viajar para a França muito mais possível do que você imagina. Paris é chamada de Cidade Luz. Mas você sabe por quê? No século XVIII, Paris foi uma das primeiras cidades do mundo a usar iluminação pública de forma ampla. Mas a expressão também tem outro significado. Era a capital do iluminismo, um movimento que defendia conhecimento, ciência e progresso. Ou seja, Paris já brilhava no mundo muito antes da Torre Eiffel existir. Falando nela, você sabia que a Torre Eiffel quase foi demolida? Construída em 1889 para a Exposição Universal, ela deveria ficar de pé por apenas 20 anos. Muitos parisienses a odiavam, achavam feia, chamavam de monstruosidade de ferro. Mas como virou antena de rádio e depois símbolo da cidade, acabou ficando para sempre. Hoje, é o monumento pago mais visitado do planeta. E não é só a torre que guarda surpresas. Pouca gente sabe que existe um espaço subterrâneo em Paris chamado Catacumbas, onde mais de 6 milhões de ossadas estão organizadas em corredores que parecem não ter fim. É um lado da cidade que mistura história e mistério. Agora, uma anedota rápida. Dizem que Picasso e Modigliani, 2 artistas famosos, gostavam de se encontrar em Montmartre para discutir arte e beber vinho barato. Esse bairro boêmio até hoje mantém aquela energia de liberdade criativa. Caminhar por lá é como estar no mesmo cenário que inspirou alguns dos maiores pintores do mundo. E aqui vai uma dica prática. Você não precisa gastar caro para ter vistas incríveis de Paris. Subir no Arco do Triunfo custa bem menos que a Torre Eiffel e oferece uma vista centralizada dos 12 grandes boulevards que partem dali. Uma das paisagens mais espetaculares da cidade. Agora me diz, se você pudesse escolher só uma experiência em Paris, qual seria? Subir na Torre Eiffel, se perder pelas ruas de Montmartre ou mergulhar no mistério das catacumbas? Depois de Paris, pegamos a estrada em direção ao Vale do Loire, uma região que parece saída de um conto de fadas. São mais de 300 castelos espalhados, cada um com uma história única. Um dos mais impressionantes é o Château de Chambord, construído no século XVI. Dizem que Leonardo da Vinci ajudou a desenhar partes da arquitetura. O castelo tem mais de 400 quartos e uma escadaria em dupla espiral que até hoje impressiona arquitetos. Imagine a sensação de caminhar por um lugar onde reis franceses caçavam e planejavam guerras. Outro destaque é o Château de Chenonceau, conhecido como o Castelo das Damas. Por quê? Porque foi governado por mulheres poderosas da França como Catarina de Médicis e Diana de Poitiers. Cada uma deixou sua marca na decoração, nos jardins e até na forma como o castelo era usado. Hoje ele se estende sobre o rio Cher, criando um reflexo na água que parece pintura. Curiosidade: no século XIX, quando castelos perderam sua função política, muitos estavam abandonados. Mas a aristocracia e até burgueses ricos começaram a restaurá-los, transformando a região em uma das mais charmosas da França. Hoje, alguns desses castelos até viraram hotéis, e você pode dormir em um quarto real sem gastar tanto quanto imagina.
E falando em experiência, o Vale do Loire também é famoso por seus vinhos brancos leves, como o Sauvignon Blanc da região de Sancerre. E acredite, beber uma taça de vinho local enquanto observa os jardins de um castelo é uma experiência inesquecível. Anedota: em uma das festas dadas por Catarina de Médici, ela teria introduzido à corte francesa o uso do garfo, até então pouco usado na Europa. Detalhes pequenos que mostram como essa região foi palco de transformações culturais. Agora, deixa eu te perguntar: você preferiria explorar castelos imensos como o Chambord, ou passar o dia em vilarejos pequenos conversando com moradores e descobrindo tradições locais? Descendo para o sul, chegamos à Riviera Francesa. Também conhecida como Côte d'Azur, essa é a faixa litorânea mais glamurosa da Europa. Mas aqui vai um segredo. Ela pode ser vivida de duas formas: no luxo dos iates de Cannes ou na simplicidade das praias públicas de Nice. Nice, por exemplo, tem a famosa Promenade des Anglais, um calçadão à beira-mar que parece não ter fim. Caminhar por ali no fim da tarde, com o sol se pondo no Mediterrâneo, é uma cena que fica gravada na memória. E sabe o que é melhor? Não custa nada. Já em Cannes, conhecida pelo Festival de Cinema, a atmosfera é outra. É comum cruzar com celebridades em restaurantes ou até andando pelas ruas. Mas além dos flashes, há mercados tradicionais, como o Fortville, onde moradores compram queijos e frutos do mar frescos. Um contraste que mostra a Riviera como ela realmente é: luxo e simplicidade lado a lado. E tem ainda Mônaco, um dos menores países do mundo, famoso pelo Cassino de Monte Carlo e pela Fórmula 1. Mas você sabia que andar pelo Principado e admirar os jardins, os iates e o Palácio do Príncipe não custa nada? Muitas experiências da Riviera estão ao alcance de qualquer viajante que saiba explorar. Curiosidade: a Riviera começou a ganhar fama no século XIX, quando aristocratas britânicos passaram a frequentar a região para escapar do inverno rigoroso. Logo depois, artistas como Picasso, Matisse e até escritores como F. Scott Fitzgerald se apaixonaram pelo clima e pela luz única do Mediterrâneo. Anedota rápida: Picasso viveu em Antibes e, certa vez, quando lhe perguntaram por que escolher a Riviera, ele respondeu: "Aqui, até a sombra tem cor." É esse tipo de sensação que a região transmite. Um lugar em que até os detalhes parecem vivos. Dica prática: evite os meses de julho e agosto, quando tudo fica lotado e caro. Maio, junho e setembro são meses ideais, com clima agradável e preços mais baixos. Agora me responde: você se imagina mais caminhando por Nice, vivendo o glamour de Cannes, ou explorando as vielas coloridas de Antibes? Paris é o coração que pulsa cultura. O Vale do Loire é o cenário de Conto de Fadas, e a Riviera Francesa é o brilho ensolarado do Mediterrâneo. Três faces de um mesmo país, três formas diferentes de sentir a França. Juntas, formam um roteiro equilibrado, da história à modernidade, da realeza ao luxo acessível. E o melhor: cada lugar guarda segredos que não estão nos guias de turismo tradicionais. É nessa mistura que a viagem ganha vida, e você se sente não apenas turista, mas parte da história. Muita gente acha que viajar para a França é um sonho distante, caro demais, inalcançável. Mas como você viu hoje, a realidade é bem diferente. Dá para se encantar com Paris gastando menos do que imagina, viver a realeza no Vale do Loire sem esvaziar a carteira e sentir o luxo da Riviera de forma acessível e autêntica. Agora eu quero te ouvir. Qual desses três destinos você colocaria primeiro no seu roteiro? Paris, o Vale do Loire ou a Riviera Francesa? E olha só, se você gostou dessas dicas, imagina o que vem por aí. Então acompanha o canal, porque toda semana eu trago viagens, histórias e segredos que você não encontra em qualquer lugar. Ah, e já que falamos da França, eu recomendo que você assista ao vídeo sobre os destinos mais baratos da Europa para viajar em 2025.
Ele vai complementar perfeitamente tudo o que você aprendeu aqui e pode ser o próximo passo para você começar a planejar sua viagem. Porque viajar não é só sobre ver lugares, é sobre sentir emoções, colecionar histórias e provar que sonhos podem sim se tornar realidade.